Como sustentar uma rotina de bem-estar? Essa eu posso considerar que seja uma pergunta de milhões na minha vida e muito provavelmente na sua, que está aqui nesse conteúdo, interessado em entender o que eu vou tecer aqui como uma possível resposta, né? Durante anos eu persegui uma rotina, uma disciplina e principalmente, né, bem-estar, bem viver. Inclusive o Saulo Crespo começou assim no meu canal no YouTube. A ideia era o registro ali, né, da vivência de um jovem negro periférico buscando viver bem, ou seja, contrariando as estatísticas. E são aí 7 anos já dessa jornada aqui, 7 anos registrando esse processo e principalmente buscando e conseguindo avançar nele, tendo muitas quedas que geraram muitos aprendizados, também muitos estudos, é claro, durante todo esse tempo, e sigo aqui, desempenhando, né, essa jornada no bem-estar e tendo muito aqui a compartilhar com vocês. Como sustentar uma rotina de bem-estar? Quando essa pergunta ganha espaço, ou melhor, a falta dessa resposta, entende? Quando esse questionamento vira um conflito e se torna presente na nossa vida, ou seja, eu não sei sustentar uma rotina de bem-estar, e quando essa é a realidade que eu vivencio, os atravessamentos, as consequências dele, é um lugar de angústia, velho. Um lugar de angústia porque a gente, no final das contas, vai pagar o preço por não conseguir sustentar esse bem-estar. E isso acontece, um declínio na nossa mente, vide ansiedade, né, que já está aí para todos nós, os pensamentos acelerados, e como a nossa mente acaba por adoecer e se comportar de uma maneira que está muito longe de levar a gente na direção de para onde a gente quer ir. Ao mesmo tempo, isso acontece também no nosso corpo mental. Mental não, já falei mental. No nosso corpo energético. A nossa energia vai declinando. A maneira como você se sente, o campo que você sustenta, isso vai se tornando cada vez mais frágil. Então, aqui a gente usa o termo, né, ocupar o centro, quando a gente não tem condições de sustentar essa rotina de bem-estar ou sustentar o bem-estar em nós, além da nossa mente adoecer, a nossa energia, ou seja, o nosso corpo físico também, começa também a pagar esse preço, obviamente. Dor nas costas é o mínimo para falar de muito mais que a gente acaba experimentando, de malefícios, né, da falta dessa estrutura. E, por fim, tem a questão das nossas ações, que a gente muito pouco consegue se elaborar, consegue se organizar e fazer de fato aquilo que precisa ser feito para chegar onde se quer chegar. E isso foi algo que durante anos foi uma angústia mesmo, foi a minha realidade. Apesar de eu ser muito interessado na temática, de eu ser muito interessado nessa busca em si, e dedicar meus esforços, meus dias nessa direção, tudo era tão conflitante, era tão confuso mesmo, que a sustentação não existia. E a consequência disso era que as minhas ações também eram sempre enfraquecidas, sem forças, turvas, e eu acabava facilmente abrindo mão daquilo que eu estava me propondo a fazer. Bom, então hoje, eu passei aqui por esses tópicos, porque são sobre esses tópicos que a gente vai se debruçar nesse conteúdo de hoje. Beleza? Então a gente vai aqui falar sobre como fazer esses ajustes para sustentar essa rotina de bem-estar no nosso corpo mental, energético e no pragmático, nas ações de fato, ok? Para isso é aí que a gente vai costurar nosso diálogo de hoje, ok? Vamos lá. Deixa eu tomar aqui um golezinho no meu café. Um instante. Claro, lembrando, né? Se você está me assistindo no YouTube, isso aqui está sendo gravado ao vivo no Instagram. Se você estiver me ouvindo pelo Spotify, seja muito bem-vindo. Tem vários episódios aqui, a gente grava semanalmente no Instagram. No link da descrição, de onde você estiver, tem todas as informações de minha rede social para que você possa acompanhar e estar presente também em uma outra gravação. Pronto. E aí, Bia? Como estamos? Estou aqui no cafezinho que já está esfriado. Hum, Fiz a introdução e agora vamos começar. Primeiro tópico. Beleza. Cara, o que eu tenho aqui para vocês? Primeira parte vai ser sobre o repertório mental. Então a gente está definindo aqui quais são, vou recapitulando, 3 passos para a gente poder conseguir sustentar essa estrutura da rotina de bem-estar. O primeiro, estou pontuando aqui, nomeando como repertório mental. Nesse sentido, a gente, quando fala de repertório mental, a gente fala de estrutura de pensamentos ou de uma mentalidade que eu sustento, um modelo mental. Então, a forma como eu enxergo a vida passa por
por essa lente. Isso é muito poderoso, galera. A lente com qual eu enxergo o mundo, pela qual eu enxergo o mundo. Se eu uso esse óculos cor-de-rosa, o mundo é rosa. Se eu uso um óculos verde, o mundo é verde. Se eu uso um óculos de denso, o mundo é denso. Se eu uso um óculos mais leve ou inspirado, eu vejo inspiração no mundo. Isso é extremamente relevante. E a gente consegue fazer isso a partir da maneira que a gente alimenta a nossa mente. Assim, daquilo que eu me alimento, né, no o meu corpo reage dessa maneira. Da mesma forma, o meu corpo mental. Então, por isso eu usei o tema aqui, repertório mental. Então, para que eu possa sustentar uma rotina de bem-estar, claro que tudo isso se retroalimenta, mas eu escolhi começar por esse tópico. Aí eu tenho uma história, claro, né, para poder falar sobre isso. Bom, já faz alguns anos que eu me tornei aí alguém, me assumir, né, no primeiro momento eu precisei me assumir fitness. Eu tive todo um drama desse meu acidente em câncer também, né, então eu fiz questão, porque para mim era muito dramático essa situação. Já falei sobre isso outras vezes. Hoje eu sou uma pessoa, né, que tenho aqui uma rotina dentro da minha rotina de bem-estar, a atividade física está presente, é um pilar inegociável e demorou para eu ter essa compreensão. Demorou e eu paguei o preço disso. Enquanto eu não entendia e não estabelecia isso como algo inegociável, eu negociava. À medida que eu negociava, cara, eu ficava muito louco da mente, muito louco de energia, muito improdutivo, muito confuso, excessivamente mental, porque eu não conseguia aterrar na medida que eu precisava, ou eu não conseguia também explodir ou canalizar, colocar para fora o tanto de energia que eu tenho. Então eu não conseguia, por exemplo, focar minha energia nas minhas tarefas, na minha criação, na minha criatividade em si, porque ela estava aqui acumulada de um jeito desequilibrado, fugia excessivamente pro prazer carnal, pro sexo, pra rolês, e foi algo que mudou completamente. Eu tenho um antes e depois, desde que eu assumi o compromisso com a atividade física na minha vida. E a maneira que isso aconteceu foi da seguinte forma, por isso que eu estou usando dentro do repertório mental. O ano era 2021, pandemia ainda, né, ali, e eu estava estudando sobre espiritualidade, afins, expansão da consciência, desenvolvimento pessoal, como sempre faço. E ali naquele momento eu participei de um grupo de sagrado masculino, que era um tema bastante espinhoso, né, para mim. De certa forma ainda pode ser que seja, mas já está em um outro lugar muito mais propulsor aqui, muito mais equilibrado, organizado. Mas ainda assim, estar entre homens era algo difícil para mim, enquanto um homem LGBT também, né? Então tinha muitas feridas sobre o masculino, assim, muita dificuldade de me aproximar desse universo ou dessa sociabilização. Pronto. Estava lá, encontrei um brother procurando sobre o sagrado masculino, foi assim, tá? No Spotify, sagrado masculino. Achei um negócio ali, um conteúdo maneiro, fui seguir o brother, fui ganhando, me aproximando, e aí teve um dado momento que tivemos essa oportunidade ali de criar uma pequena roda que a gente se encontrava, similar a uma mentoria, na verdade, viu? Tipo, era parecido com isso, assim, só que, enfim, menos contato, vamos colocar dessa maneira. Trabalho quase social ali de iniciação, né, aos homens, enfim, à masculinidade. E assim foi. Então entramos ali, entrei nessa roda e, cara, foi bem gostoso, assim, foi surpreendente, tá? Porque com todo o meu ranço do masculino, o ranço dos homens, eu não imaginei que eu poderia ter aprendido tanto, assim. Foi realmente impactante, tanto que eu tô te contando sobre isso, né, na minha jornada. Inclusive eu fiz contatos ali que se tornaram amigos, que a gente produziu conteúdo depois, live e amigos mesmo de compartilhar muita coisa da vida, mesmo que eu nunca nem tenha visto essa galera presencialmente. As magias da internet, né? E em algum dado momento de tudo que eu aprendi ali sobre a demanda do masculino, do feminino, energia, como equilibrar esse yin yang, enfim, era a primeira vez que eu estava realmente me aprofundando nessas questões que depois retornaram muito mais em outros estudos. Mas ali naquele momento, uma hora fazendo o trabalho, né, a demanda, então a gente precisa equilibrar a energia feminina em nós, como homens, e a gente também precisa equilibrar a energia masculina em nós. As duas precisam estar equilibradas, sendo nutridas, beleza? Sendo trabalhadas constantemente. Isso para todo mundo, tá, gente? Não é só para homem, para todo mundo é assim. E aí tá. Uma das maneiras de trabalhar a energia masculina era a atividade física. Me foi argumentado. Aí veja se você entende. Eu já tinha ranço do masculino. Já tinha ranço de homens. Mas consegui trair meu ranço e aprender me conectando com aquela galera. Pô, foi massa. Foi muito bom pra mim.
Precisava muito estarem, tipo, entre homens, se curando, falando sobre essas questões. Beleza, numa perspectiva bem Hare, bem jovem místico, bem galera alternativa, espiritualizada, entendeu? Bem fase de lua, místicos, era só homem místico, tá? Foi uma delícia até por isso, né? Que tinha uma coisa forte em comum, só místico. Beleza. Dali, desse encontro, que eu já tinha traído os meus conceitos, digamos assim, né? Para conseguir o meu ranço, para conseguir estar recebendo daquele lugar. E aí eu recebo essa informação, essa argumentação a favor da atividade física, colocando a atividade física, academia, musculação, essa coisa mais explosiva, ou crossfit, né, para outros. Enfim, vocês estão entendendo? Essa energia masculina. Então pensa, esse lugar, uma luta, alguma coisa que você vai se provar nesse ímpeto do esforço. Argumentaram a favor desse equilíbrio dessa energia masculina, e ali eu estava entendendo, principalmente, o quanto isso me fazia falta. E aí, já compartilhando aqui um parênteses, né, com você, a falta da energia masculina, seja você homem ou mulher, muitas vezes gera em nós justamente essa falta de capacidade de sustentar, no sentido de continuar, concluir, de ter disciplina. A disciplina é um aspecto do masculino também. A constância, esse lugar imperativo, permanente. O sol é um arquétipo que representa o masculino, e o sol está sempre brilhando no sol, na vida. Ele está lá sempre colocando o teu brilho. E o masculino tem a ver com isso, tem a ver com esse lugar que é muitas vezes em desequilíbrio, a gente está se cobrando excessivamente tal performance de ser inabalável, de eu conseguir acordar todos os dias X horas da manhã e fazer treino sem errar. Esse aspecto do sem errar, aí tem que ser, bora que bora, é muito a energia masculina, só que isso pode estar equilibrado, e é o que o meu trabalho se propõe. Talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso, porque quando a gente traz o equilíbrio com a energia feminina, que hoje é muito o que baseia a caverna e o método quando eu falo de constância cíclica, é justamente a equação, cara, dessa alquimia, de eu conseguir trazer esses aspectos do feminino que tem o acolhimento, que tem os ciclos, que é algo que eu tanto falo aqui, né? Que é essa capacidade que eu aprendi e desenvolvi e hoje ensino. Como eu consigo fazer ciclos conscientes? Agora a gente está se aproximando de uma virada de mês. Então, dentro da mentoria, a gente faz o planejamento mensal, onde a gente também faz a revisão mensal. Então, vamos olhar para agosto e colher aquilo que agosto nos permitiu vivenciar. O que eu cresci em agosto? O que foi difícil? Do que foi difícil? O que eu aprendi do que foi difícil? O que isso me ensinou? O que eu cresci? O que eu frustrei em agosto? Transformar a frustração em informação. Esse é o método que hoje eu trabalho dentro do processo de mentoria. E é muito bom eu estar falando isso para vocês e percebendo o quanto isso vem lá de trás também, né? Quando eu estava aprendendo sobre. Mas na falta dessa energia masculina, veja bem, o excesso dela enrijece, endurece, beleza? Então eu fico nesse lugar possivelmente de entrar numa grande culpa, porque eu veio o perfeccionismo fudido de que eu tenho que ter uma grande performance. Quando eu não alcançar, eu caio do cavalo e, enfim, me invalido. Um excesso de masculino seria essa cobrança constante de ter que performar sem ter autoacolhimento, sem se compreender, sem compreender seus processos e sem olhar para o mundo emocional que também te compõe, né? E aí tá só ali no racional, não, é assim porque é assim que tem que ser. Sendo que os aspectos positivos desse masculino é justamente essa capacidade de ir, de fazer, de executar. Porque se eu estou excessivamente no feminino, que talvez naquele momento era onde eu estivesse, talvez não, né? Sim, porque eu estava negando, lembra que eu falei do ranço da masculinidade, do ranço do universo masculino. Então, como eu tinha esse ranço, eu estava em falta com essa energia de capacidade de ação, de capacidade de execução. E aí, excessivamente no feminino, eu estava muitas vezes não conseguindo, de fato, arcar com aquilo que eu me propunha. Então, tinha uma maior fragilidade mesmo de força de continuar, de terminar, de é isso, vou fazer uma live, não consegui fazer, sei lá, uma boa divulgação da live, tem poucas pessoas ao vivo comigo aqui agora, e estou aqui fazendo a gravação, eu não conseguiria fazer isso, porque estava em baixa essa energia de quem consegue se propor e consegue executar. E isso na vida, né, gente? Tem outras consequências da baixa dessa energia do masculino. Então, quando eu entendi aquilo dentro daquele processo educacional, vou chamar assim, foi suficiente. Eu falei, beleza, vou dar um voto, porque eu tô precisando, cara. Eu não consigo trabalhar direito, não consigo concluir aquilo que eu quero. Eu já tinha o canal Sol Crespo no YouTube, vários vídeos que,
Tem uma hora que eu vou lá, começo a fazer vídeo, aí paro. Começo a fazer alguma coisa, aí paro. Sabe, eu não terminava as coisas, não conseguia, não tinha essa força. E aí quando eu percebi que isso era um desequilíbrio do masculino, assim, dois, né, dentre muitos outros, percebi que tinha que eu precisava honrar essa energia em mim, que eu precisava alimentar, que eu precisava deixá-la equilibrada. E aí me foi recomendada ali a atividade física, a musculação naquele momento. Então eu que tinha questões, né, porque de ranço do universo da musculação, por motivos acho que eu não preciso explicar muito, né, meio óbvio, muitas pessoas têm no caso, não sei se é óbvio, mas aqui na nossa bolha acredito que sim. Então eu também, enfim, da vida toda neguei esse lugar, né, tipo, não me sentia bem ali, e dei um voto de confiança. E aí eu mergulhei, mano. Mergulhei pra um caralho, assim. Tipo, me fez muito bem. Eu me apaixonei pela musculação. Eu me apaixonei pela atividade física. E eu me autorizei mentalmente a gostar daquilo. Porque também, enquanto um jovem universitário da Universidade Federal, enfim, eu não era parte do meu mundo, sabe? A bolha que eu vivia não tinha nada a ver com musculação. Ninguém estava falando de saúde mental necessariamente dentro da universidade. A gente estava só problematizando o mundo. E a academia, o universo da musculação era problemático, né? A gente conseguia fazer várias problemáticas e conseguimos facilmente fazer. Então você entende como mentalmente não era um match? Eu precisei argumentar e modular minha mente para abrir espaço para isso. Então, sem esse trabalho mental, é muito difícil que você consiga ser uma terra que vai conseguir dar espaço para fertilizar, uma terra fértil, para que essa semente do bem-estar ela cresça em você. Então, eu dizer que contei essa história, um grande parêntese, na verdade, né? Contei como isso impactou a mim, mas é importante, seja lá o que você quer sustentar de bem-estar, seja a escrita, a meditação, seja uma atividade física, você precisa também, em algum nível, abrir espaço para isso na tua mente. A sua mente precisa compreender, desejar, e tem que ter um argumento racional também que sustente isso, não somente. Tanto que a gente vai para o segundo passo, que é o repertório energético. Mas no primeiro ponto aqui, que é o repertório mental, é nesse sentido. A minha mente precisa ter força argumentadora. Então você precisa ter corpo mental. Porque, pensa, a ansiedade é isso, né? São pensamentos repetitivos, uma estrutura que se repete, que está aqui trazendo talvez uma angústia, um não saber, enfim, uma falta de fé na vida, uma falta de fé em mim, uma falta de conexão com a minha espiritualidade, né? E aí vai vindo pensamentos espinhosos se concretizando aqui, como um grande iceberg, né? E aí a gente sente os efeitos da ponta desse iceberg, mas existe uma estrutura imensa por dentro. Então, imagina, uma estrutura muito grande. Da mesma forma que isso acontece para a ansiedade, para o medo, para a angústia, para a carência, que estão aí, ó, em crenças da nossa vida inteira, de desamor, de muita coisa. A gente precisa também fortalecer, começar a criar um outro iceberg para aquilo que lhe é benéfico, ou seja, para o seu bem-estar. Então, eu tô hoje, né, foram o quê? Acho que hoje eu alcancei 43 dias de escrita matinal. 44 dias de escrita matinal. Bom dia, Tati. Cara, muito tempo, mas é isso, eu precisei. Não é a primeira vez na vida que eu me proponho algo assim, né? Mas é a primeira vez que eu chego a 44. Por quê? Porque hoje eu tenho um outro nível de repertório, né? Tipo, e aí eu entendo o que. Deu um match, assim, mentalmente. Eu argumentei a favor da escrita, entendi o benefício que ela iria me trazer. Nesse dado momento, eu entendi que era o que eu precisava, me apaixonei e fiz um acordo comigo. Beleza, vou seguir nela. Então, temos aqui o nosso primeiro tópico, que é o repertório mental. Temos, tudo bem? Bia acabou de comentar sim. Bia verdadeira que tá comigo aqui, ó, desde o começo. Bia, obrigado pela companhia. Vou beber um gole d'água para começar o repertório energético. Um instante. Tô sentindo a minha garganta. Vou fazer um chá de gengibre. Por quê? Porque eu peguei sereno aqui. Aí, ó, a medula tá inchada. Então já vou fazer um chá de gengibre. Porque, ó, esse nível de autoobservação é tão precioso. Porque a maior parte da minha vida isso acontecia e eu não dava conta de perceber e não agia. Então, o que acontecia depois? A garganta inflamava, infeccionava. Por quê? Porque eu não estava atento para perceber os primeiros sinais que o corpo estava me contando, que ele estava me dando. E isso acontece a todo tempo, né? No nosso
na nossa vida inteira, nas nossas relações afetivas, no trabalho, na nossa mente, enfim, os sinais estão ali se manifestando e a gente muitas vezes passa batido por eles. Quanto antes a gente consegue, quanto mais a gente se treina, mais a gente consegue estar desperto para perceber o que atravessa e fazer algo a favor. E aí é importante legitimar isso, né? O corpo ele tá sempre dando os relatos, ele tá sempre dando os sinais, tá sempre tipo fazendo um toque-toque, ó, por ali, por aqui. E aí isso tem a ver, né, com esse segundo tópico, que é o repertório energético. Então, dentro do meu exemplo, eu falei o quanto eu precisei alimentar um repertório mental para eu mudar essa e sustentar esse hábito no caso da atividade física. Mas isso também aconteceu a partir na energia no meu corpo, para além do racional, no emocional e no físico também. E aí a maneira que eu vou passar por esse segundo tópico aqui é respondendo da caixa de perguntas, ok? Teve duas perguntas que apareceram nos stories que eu gostei muito delas, eu passei por elas, mas aqui eu quero resgatá-las aqui com vocês. A primeira foi, muita dificuldade em começar. Eu quero voltar a caminhar, a correr, mas parece que algo me trava. O que fazer? Bom, e aí a gente está aqui no repertório energético, né? Eu comecei falando do repertório mental, que abre o caminho na mente, e a partir disso, mesmo que você argumentou a favor, vai ser muito difícil, velho. Trair o mental. Eu gosto dessa palavra trair porque ela é dramática, mas é porque é como eu sinto. Tipo, se até agora a sua mente funcionou de uma maneira, teu corpo reagiu a como a sua mente funcionava, a sua interpretação de mundo, na hora de você mudar isso na prática, isso vai exigir de você um tranquejo, uma coragem, e vai exigir uma dor, um parto. Foi isso que eu respondi, inclusive. Pensa no que é uma gestação. Então, daqui o que está acontecendo para ela, ela vai ter que parir a versão dela que volta a caminhar e a correr. Isso não é fácil, porque o corpo está numa inércia e ele está querendo se cultivar nesse movimento onde que já é conhecido, nesse movimento que ela já está ali seguindo. E, gente, isso aqui é muito dinâmico, tá? Tipo, semana passada, por exemplo, eu não lembro o que aconteceu, mas eu corri menos. Então pronto, já foi suficiente para essa semana também. Ontem eu ia correr, aí eu negociei, não corri. Se ligou? Então, tipo, é muito fluido, é muito frágil. E aí a gente precisa justamente tornar isso forte no nosso corpo. Como que faz isso? Fazendo. É só fazendo. Porque apesar de tudo começar na mente, não se sustenta só na mente. Para que seja sustentado, a gente precisa recriar repertório energético. E o repertório energético é rompendo com o mental e colocando de fato na prática. E aí a gente tem aqui a dor desse parto, né? Tipo, pensa, tem as contrações, tem a gestação, são 9 meses ali, nutrindo, colocando esse lugar, esse projeto, essa sua nova versão, primeiro seja na mente, né? Entendendo simbolicamente o que seria aqui esse útero, né? Pode ser esse útero mental. Então existe esse processo onde eu preparo, eu tô aqui, ó, administrando isso em um novo lugar, mas vai ter aquele momento que vai ter que ter a dor, do trauma, da cisão, que é o que o parto representa, né? E aí esse momento vai doer muito. Se eu não tô treinando no meio do nada, cara, que ela sabe que você sabe do que eu tô dizendo. Se você tá treinando, bonitinho, tá treinando. Mas aí você para um dia, 2 dias, você para 30 dias. Depois que você fica 2 dias sem treinar, facilmente você fica 30. Porque voltar pra inércia é muito fácil. É muito natural pra gente. Tipo, a gente quer, o corpo quer poupar energia, o cérebro quer poupar energia. Então a gente continua nesse lugar de menor ação, de menor movimento. Porém, uma vez que eu parto para ação, também ficou muito menos difícil ou muito mais fácil sustentar essa ação. Mas eu vou precisar continuar sustentando ela. Se eu der uma folga, eu entro em bandeira vermelha. E é isso que a gente é muito inocente. A gente perde essa dimensão do que é essa reg flag da gente mesmo, entende? Tipo, existem bandeiras vermelhas em mim, assim, no que tange o bem-estar principalmente. Então, se eu tô meditando uma semana, parei 2 dias, meu filho, o terceiro vai ser muito difícil. Muito difícil você voltar. Então, assim, tenta ao máximo, tipo, não dar um intervalo tão, tá ligado? Longo, assim, porque o impacto disso é muito perigoso. Então, a energia devolve para você. Ela se expande, né? Esse campo que se expande. E ao mesmo tempo, que aí tem uma outra pergunta que ela fez, né? Que é como começar a ocupar o nosso centro, tendo tantos problemas de autoestima e descrença em si. Eu sei que aqui já conversa um pouco com o nosso tópico 1, né? Para quem chegou agora, que foi o repertório mental. E aqui a gente está a entrelaçar os dois, né? O repertório energético. Cara, aqui
A própria mente dela já está dizendo para ela qual é o ponto que ela precisa trabalhar. Ou seja, ela está querendo forçar conseguir dar conta de cuidar de si, de ocupar o centro da vida dela, tendo não tendo autoestima baixa, com autoestima baixa, vibrando em autoestima baixa e descrença em si. Ela não está acreditando nela. Então a resposta aqui foi, cara, a sua pergunta já tem resposta. Não dá para negociar. Você vai precisar olhar para isso que você já está apontando que é uma grande questão. Você vai precisar, tá, o que eu faço para cuidar da minha autoestima? E aí, de novo, isso começa na mente, mas a partir do momento que ela vai para a ação, esse campo energético se expande da autoestima. Quando a gente muda o cabelo, a gente muda quem a gente é no espelho. E isso muda quem a gente é por dentro. Então a ação precisa ser continuada. E a ação te coloca dentro daqui, tu dá 2 passos, tu tá em outro lugar. E aí a perspectiva é outra nesse outro lugar. A paisagem começa a se alterar. Então a gente precisa desse movimento contínuo, sim. Saca? Em relação à descrença, eu disse para ela, olha para trás, perceba aquilo que você antes não dava conta de fazer, que agora você tem conseguido dar. E como que isso tem afetado, porque quando você toma nota do que você realiza, você consegue perceber, né, que você realiza. E se você não para analisar, você não vai acreditar em você, que você só está alimentando as crenças, claro que todos nós temos, de descrença. E aí eu gosto de dizer isso, né, cara? A gente não pode ser inocente. Poxa, não é fácil mesmo. Pô, viver bem, o mundo, tá, não é pra esse caminho que ele tá, não, cara. Então, assim, é um contrafluxo. E aí isso vai exigir força mesmo. Então, viver bem não está, tipo, não é um movimento natural. Se você sair ali na rua, se você chegar aqui nesse feed, as pessoas não estão vivendo bem do outro lado das telas. As pessoas não estão dormindo bem, as pessoas não estão hidratadas, as pessoas não estão bem. Tá ligado? As pessoas não estão se amando. Tem uma frase crente, né, um versículo, né, que eu gosto muito, no mundo jaz o maligno. Bem dramático, né? Mas é isso, assim, né, tipo, já está mal, já no sentido assim, é ali que tá. O maligno está no mundo, tipo, é dele. Então, assim, se a gente não fica esperto, se a gente não assume isso, e se a gente vai pro mundo ou acorda os nossos dias de maneira inocente, despretensiosa, achando que talvez de alguma forma isso vai acabar bem, não vai. Não vai. Para que a gente possa viver bem, para que eu possa acabar o dia bem, para que eu possa performar no bem-estar no meu dia, eu vou precisar me comprometer. Vou precisar agir 1, 2, 3, 4, 5 vezes a meu favor. Vai ter que ter esforço. Vai ter que ter investimento de tempo, energia, dinheiro. Porque se não for para isso, esse tempo, energia e dinheiro vai vir para administrar o mal-estar. Porque está dado. É a realidade que a gente tem. Cara, teve alguns comentários aqui, deixa eu dar uma lidinha, tá bom? Do que rolou aqui. Que vocês trouxeram aqui, tá bem? Aí a gente continua. Acabei de tomar o meu chá de gengibre, Tati. Que irado. Melhor coisa pro frio, chá de gengibre. Cara, Bia, aqui tá 13 graus. Eu tô já abusado aqui. É que, como tá tudo fechado, aí pra live eu fechei tudo pra o som não entrar e também aí eu tirei o casaco. Mas tá muito frio. Nossa, muito real, exatamente o que está acontecendo por aqui. Que bom, Tati, que você chegou aqui então. É fácil voltar para o padrão anterior? É muito fácil. Muito fácil. E a gente, às vezes, esquece isso. Esquece. E aí volta, né? Nossa, muito real. Tirei print para guardar. Exatamente, desse jeito. Na real, a energia devolve. Nossa, real, a energia devolve. Uau. Passei por isso ontem e foi muito desafiador. Se a gente acorda de maneira inocente, já era. Só reflexões incríveis. Valeu, Paula. Vamos nessa, gente. Tá, e aí agora eu quero pular pro terceiro ponto aqui. Então, recapitulando. Primeiro, como sustentar uma rotina de bem-estar. O primeiro foi um repertório mental. O segundo foi um repertório energético. E aí o terceiro ponto é a aplicabilidade prática. E aí tem um caso que eu quero relatar aqui na aplicabilidade prática, que vem lá da mentoria, né? Não vou falar o nome, mas é isso, é um caso da mentoria. Que sobre essa coisa, que a mentoria a gente trabalha essa praticidade, né? Eu ajudo, me coloco ali a favor de pegar caso a caso e entender, tá? Como que a gente traduz isso em algo prático que você, objetivo para você fazer. Por quê? É comum o erro da gente superestimar as coisas e subestimar outras. Então a gente quer resultados gigantes, então a gente já quer performar lá em cima, né? Foi o que eu fiz a minha vida inteira até aprender o que hoje eu ensino.
Então, sei lá, se você quer, por exemplo, correr, você quer começar correndo e não caminhando. Básico, né? Deu para compreender. Então, em todos os casos que eu vou pegando dentro da mentoria, o processo é esse, é de pegar... Sabe quando você está aprendendo a escrever? Que aí você, pelo menos comigo, a professora pegava, né, a caneta aqui na minha mão, assim, e eu não sei o nome que fala disso, mas ela pegava junto comigo. Vocês passaram por isso? Tipo, inclusive minha madrinha, Ana. Beijo, Ana. Onde você estiver. E aí eu escrevia com lápis, a Ana vinha com a mão dela em cima da minha e ela vinha fazendo comigo o movimento para que eu aprenda a fazer o movimento corporalmente da letra. Vocês passaram por isso? Beleza. Então, assim, no momento da mentoria, é basicamente isso. Então, tipo, ao invés da pessoa sozinha fazer um plano para o bem-estar dela, para a rotina de desenvolvimento pessoal, expansão da consciência, eu me coloco aqui a serviço para entender. Vamos juntos, então. Então, a pessoa quer o quê? Quer fazer algo muito grandioso. E a gente para lembrar sempre que é step by step. Gente, vamos lá, vou usar o exemplo da corrida. Cara, para chegar nos 5, nos 10, você precisa correr intervalado. É normal que no começo a gente precisa correr um pouquinho, caminha um pouquinho. Eu comecei assim, corre um pouco, caminha um pouco. Isso não é fraqueza, isso é estratégia, isso é assertividade. Isso é como se faz. É assim que se escreve, lembra? Com alguém pegando na mão, fazendo caderno de caligrafia, que seja. Da mesma forma como fala. A gente não fala errado, não fala, tipo, tentando formar as palavras. Na autoelaboração, no que tange o seu bem-estar, é da mesma forma. A gente precisa começar por aquilo que é substancial. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que é, na verdade, digerível para você, aquilo que é possível para você, aquilo que você aguenta, que você dá conta de tocar agora. Saca? E muitas vezes a gente olha, sei lá, para o Sol Crespo correndo 10 quilômetros e pensa, isso que é correr. Correndo com um pace, até... Você não precisa nem saber o que é pace para começar a correr. E aí tem um exemplo da mentoria que era sobre o horário de dormir. E aí a pessoa tinha beijo, inclusive, essa mentorada. Se ela ouvir o podcast, ela vai se reconhecer. E aí no horário de dormir, era tipo... Não, a gente coloquei um despertador para 8h30 para eu começar a minha higiene do sono. E aí, tá. Higiene do sono, basicamente, são tipo ajustes de luz e de estímulos que a gente se dá pra gente conseguir dormir mais tranquilo, né? Tipo, e menos hiperestimulado antes de dormir. Basicamente é isso, assim, você começar a fazer uma série de mudanças no seu ambiente para que você fique menos estimulado, para que isso facilite o seu sono daqui a 2 horas, vamos colocar assim. Então, dentro dessa lógica do ideal, ela colocava um despertador ali. E esse despertador é um gatilho do fracasso, entende? Porque a realidade era só desligava o despertador e seguia a vida na realidade que estava sendo apresentada. Então todo o trabalho era, tá, vamos olhar para qual é a realidade. A gente precisa ter dados. Dentro da mentoria, tudo que eu proponho é isso, assim, vamos ler os dados. E se não tem dados, a gente precisa começar primeiro a levantar dados. Porque eu preciso saber como eu funciono. O que funciona para mim? O que não funciona para mim? Como que eu consigo meditar? Qual é o horário que funciona meditar para mim? Quanto tempo eu consigo meditar? E aí, muitas vezes, a gente quer colocar numa rotina de bem-estar partindo do princípio fantástico, virtual, assim, partindo de um lugar fora de mim. Então, eu tô aqui, e aí eu olho lá pro ventilador e falo, aquilo lá é incrível, quero ser o ventilador. Só que eu preciso partir de mim. E aí, para isso, eu preciso mergulhar em mim. Então, eu preciso reconhecer, cara, tá, eu quero ter uma rotina de bem-estar, mas qual é a minha rotina? E muitas vezes nem se tem uma rotina. Então eu preciso, deixa eu identificar. Então, tipo, que horas você dorme? Não sei. Porra, tu nem sabe, a gente vai precisar saber que horas você dorme. Esse é o primeiro passo. E aí parece que isso não é um passo. Porque parece que é muito besta. Tipo, como assim? Então, antes, em vez de eu ir dormir 8 horas, eu vou só anotar que horas eu durmo. E aí você vai começar a perceber. Tipo, eu durmo às 11. Tem dia que eu durmo meia-noite. Tem dia que eu durmo meia-noite e meia. Entende? Se você está dormindo meia-noite e meia e você passar a dormir 11, você já está avançando. Depois de estabilizar nas 11, você dorme como é que é? 10h30, ou 10h45. E assim a gente vai conseguindo, de fato, progredir de maneira consistente, com o corpo. Entende? É assim que se avança na corrida. Cara, hoje eu corro 10 quilômetros. Tipo, isso pra mim não era, gente... É que falando assim, a gente sempre desconsidera o outro, né? Aí a gente olha pro outro achando que isso é natural pro outro. Não é natural pra mim. Não era normal. Isso é grandioso pra mim, entende?
Tipo, é muito grandioso. Tipo, não era uma coisa que eu fazia. E aí, falando assim, parece que, tipo, que eu sou super incrível, que esse é meu super poder, e eu sempre corri 10 quilômetros. Mas não foi assim. Eu passei, tipo, anos em Guaratiba, né? Depois que eu comecei nessa jornada fitness, assumi esse compromisso. Aí eu corria, tipo, menos de 3 no máximo. Tipo, toda semana. Era menos, até 3, assim. Era o máximo que eu corria. Na areia ali, com dificuldade, joelho lesionado, mil coisas. Então existe um processo de anos, assim, para hoje eu estar chegando, tá ligado? Nesse outro lugar que me é possível pisar. E muitas vezes, de novo, porque você pode não sustentar a sua rotina de bem-estar, que ela não está partindo de você, que não está partindo da sua realidade, que você não tem ainda esse olhar treinado que hoje eu desenvolvi, né? E ensino dentro do meu trabalho, de olhar e tomar dados. Ontem mesmo eu estava em outra sessão da mentoria, e aí eu falei, olha, uma coisa que eu gosto muito de dizer, gente, todo plano vai dar errado. Todo plano vai dar errado. Não seja inocente. O plano vai dar errado. Então, o que nos interessa não é fazer um plano e cumprir o plano. O que nos interessa é fazer um plano e tomar nota de como foi rodar esse plano. Aí a gente vai tomar nota, ou seja, vai registrar, tipo, olha, deu errado isso, isso e isso. A partir dessa análise, aí eu consigo me readaptar. Estão entendendo como muito mais adulto, muito mais sóbrio? E aí, tá, então fiz esse plano. Nossa, esse plano estava completamente equivocado. Caraca, eu jurei que eu ia conseguir fazer meditação essa hora, X horas de meditação, e na realidade eu consigo dar conta de outra coisa. Pronto, agora eu tenho essa informação. Só que o que acontece aí, plot twist, né? Tipo, é que quando a gente faz isso, a gente se conecta emocionalmente com esse lugar de fragilidade. Então eu fiz um plano, falhei, e aí o que eu faço? Sou fraco. Falhei. Não dou conta da minha rotina de bem-estar. Não dou conta de executar isso. Tem alguma coisa errada comigo. Aí você volta pra culpa e morre. Isso já aconteceu comigo várias vezes, isso acontece com todo mundo, tá certo? Então por isso que a gente precisa, e aí a gente trabalha nesses dois aspectos, né, da mentoria, né? Tanto esse lugar mais racional, desse acompanhamento objetivo, isso que eu quero dizer, mas também o energético a todo tempo. Porque aí volta numa das coisas que eu tinha anotado aqui para dizer, né? Eu preciso ser uma terra úmida, nutritiva para essa semente brotar em mim. Entende? Eu preciso ter campo que sustente isso. E muitas vezes a gente está se forçando a ter, vamos usar o exemplo da rotina de meditação. Quero me forçar aquilo sem nem levar em consideração que terra sou eu para a semente que é a meditação. Entende? Então eu não sei se eu estou precisando de enxerto, se eu estou precisando de nutrientes, se eu estou precisando arar a minha terra, se tem ervas daninhas em mim. Se eu não olho para mim, para o solo que eu sou, eu posso jogar quantas sementes forem aqui. E elas não vão fertilizar, não vão ser férteis, não vão frutificar, não vão crescer, não vão germinar. Entende? Então a gente precisa olhar para essa terra. E aí esse processo é tanto no aspecto racional da coisa, que foi isso que eu acabei de relatar, mas também energético. E aí eu preciso mudar aqui, né, essa minha energia também, tipo, a minha compreensão, minha perspectiva, minha crença sobre quem eu sou nesse mundo. E é isso que dá essa condição de eu, cara, não vou me identificar, porque aí é o que a gente se propõe o tempo todo na caverna, né? Como que a gente cura esse looping da vítima que a gente vai ser posto, porque de fato, evidentemente, muitos de nós somos vítimas de uma sociedade em vários sentidos, né? Mas uma coisa é você ter esse lugar social da vítima, outra coisa é esse lugar emocional. Porque quando eu me identifico emocionalmente como vítima, só cabe a mim ser salvo por alguém. Eu fico demandando essa salvação para alguém, para uma outra pessoa. Que seja um mentor, um professor, um pai, um marido. Entende? Uma relação, um crush. Então é importante fazer esse trabalho de fortalecimento emocional que vem junto dessa gestão emocional. Então essa autogestão aqui que eu proponho é tanto do lugar objetivo das tarefas em si, o que eu dei conta de fazer ou não, como que o horário funciona ou não, mas é também, e talvez eu diria que principalmente, né, não sei, acho que os dois estão em equilíbrio aqui, emocional. Então como que isso me atravessou? E aí a gente tem, né, a Tati está aqui, a gente tem o balanço diário, que é uma ferramenta que a gente tem usado bastante nesse ciclo de agosto. Todos os dias a gente faz um balanço diário. A gente dá check no grupo. E aí nesse balanço diário a gente começa a ter informações sobre nós. Tipo, o que foi bom? Por que eu consegui fazer isso? Como que eu consigo fazer isso continuar sendo bom? O que foi ruim no meu dia?
E por que foi ruim? E aí, mano, é muito simples isso que eu tô falando, né? Só que é muito poderoso. Tá fazendo isso há 20 dias. Você começa a dar nome às coisas. Você começa, tipo, a ter dados. É isso que mais me interessa, cara. A gente precisa levantar dados sobre o seu caso. Dados sobre quem você é. Você precisa se ler. Precisa olhar para si ali e ter informações sobre você. Ah, então eu funciono assim. Ou eu não funciono assim. E a gente começa a entender. Ah, eu tô mal. Por que eu tô mal? Porque quando está na vítima, você fala que eu não sei. Tudo tão difícil pra mim. Não sei. Só que quando a gente começa a entender, cara, eu tô mal por isso, por aquilo, porque eu não tô conseguindo fazer isso, porque, pô, encontrei uma pessoa, e aí quando eu converso com essa pessoa eu não me sinto bem por causa disso, daquilo, outro, então talvez eu precise mudar, colocar novos limites na minha relação com essa pessoa. Pronto, achou. Agiu. Mudou. Pegou a visão? Hablei muito, né? Esses foram os 3 pontos aqui. Deixa eu ver o que vocês disseram aí, pra gente poder ir se caminhando aqui. Deixa eu dar uma lida. Ah, mas antes, quem tá aqui já quiser falar como foi, como chegou pra você, já vai trazendo aí, tá? Pode escrever como foi ouvir essas palavras aqui até agora. Tem algumas mensagenzinhas aqui. Vamos lá. Tati falou, eu já queria correr, nada funcionava. Isso aí, tem que saber dar o primeiro passo. Só me deixar ansiosa. Já passei sim, nossa, bateu uma memória. É muito importante perceber nossas ações para fazer uma rotina. Isso é muito real. Sim, se a gente não percebe as nossas ações, a gente já quer ter uma ação incompatível com aquilo que eu consigo sustentar hoje. No sentido de força mesmo, sabe? Você vai pra academia e quer levantar, sei lá, 200 quilos e você conseguiria levantar 20. É isso que a gente faz, muitas vezes. A gente tá se forçando a uma parada completamente incoerente, assim, tipo, e irracional. Então precisa ter dados para que a gente saiba, né? Ah, então na verdade eu consigo levantar 20. Passei 3 anos fazendo sadhana, prática pessoal de yoga, entre dias sem fazer e outras fazendo meia boca, para hoje ter 2 horas e meia de prática. Meu ideal pessoal. Pô, irado, hein? Querido, que bom que você tá aqui, que bom que você consegue hoje ter esse tempo de prática. Tati falou forte, um transformador demais, aqui ela tá falando do balanço diário. Ontem mesmo isso foi muito forte, me trouxe mais direção. Bom dia, meu querido, fala Jal, saudades mil. Sim, Tati, você falou lá no grupo, né, sobre como foi o balanço diário de ontem. Cara, estamos caminhando para o nosso fim, quero trazer aqui um relato pra gente finalizar. Porque é o seguinte, falei, e é isso, né, gente? A gente está caminhando aqui para o fim, recapitulando. A gente está falando sobre como sustentar uma rotina de bem-estar. Os 3 tópicos que a gente se debruçou nesse episódio foi o primeiro, repertório mental, um repertório mental, uma estrutura mental, uma mentalidade a favor disso, que você, seja lá o que for que você queira sustentar. O segundo, um repertório energético, que basicamente a gente tem à medida que a gente começa a fazer isso na prática. Então não basta ficar no mental, e aí eu fiz a comparação com uma gestação. Então a gestação pode ser que o útero seja mental, mas ao mesmo tempo... Que live maravilhosa, acabou de chegar, garoto. Ouviu 2 palavras... Mas obrigado. Obrigado pelo carinho. Olha só. Então tá, vamos colocar como se fosse uma gestação de uma mulher, né? E aí a gente tem ali um corpo, que esse útero seria a nossa mente. Então a gente precisa primeiro preparar esses pensamentos aqui na nossa mente. Preparou, pensamento, esse é o processo de gestação desse corpo. Só que precisa passar pelo parto. Imagina se um corpo continua se desenvolvendo para sempre sem passar pela dor e pelo trauma do parto. Então aí é onde a gente tem esse repertório energético, que vai doer, gente. Vai doer. Você não vai ser confortável, você vai precisar sair da estagnação. Meditar, se você está muito ansiosa, vai ser muito horrível. Correr, se você está muito sedentário, vai ser muito horrível. Escrever, se você está muito ansiosa, muito digital, vai ser muito horrível. Beleza? E o repertório energético é isso. Você passa pela dor, pelo trauma de mudar a energia, e depois você tem condições de sustentar a energia num novo degrau. Numa nova exalação energética. Então, se eu estou aqui, eu vou fazer o cavaleiro no tarô, né? O cavaleiro de qualquer elemento, ele faz esse processo de transmutação. Então, esse processo de transmutar, de sair daqui para ir para outro nível, é traumático, é doloroso. Mas depois que eu venho, pum, sustenta aqui em outro lugar. É assim com a carência, enfim, pegou a visão, né? E aí tivemos o terceiro, que também foi muito bom, uma complementaridade, que é a aplicabilidade prática. Eu trouxe várias pérolas aqui para vocês,
E isso, esses 3 pontos aqui, como eu consigo ajudar vocês hoje, é através da minha mentoria, né? E aí agora, esse momento que eu te lembro que eu tenho uma página nova de vendas com todas as informações da mentoria, aí tá no link, tanto de onde você estiver me ouvindo, no Spotify, ou no YouTube, ou aqui no Instagram. E aí tem todas as formas de pagamento, valor, como funciona, o que eu me proponho, quais são as habilidades que você vai ser treinado, qual é o meu trabalho, qual é o seu trabalho nesse processo, para a gente estar junto durante esses 3 meses aqui, se construindo, né, esse novo corpo que dá conta daquilo que você se propõe. Dessa maneira, não é que você vai parar de procrastinar, mas você vai conseguir tomar nota daquilo que atravessa a sua procrastinação, e assim para você conseguir lidar com isso, saindo do looping da vítima e voltando para esse lugar da protagonista da própria história. Inclusive, Tati, o tema da nossa imersão de domingo agora, dia 1º, vai ser o poder de narrar a própria história. Eu estou bem animado com isso, que é o que a gente fala sempre sobre, então a gente vai se debruçar ali. Porque é isso, né? A gente tem os encontros individuais de cada pessoa, onde é levantado o caso a caso dessa pessoa, mas temos imersões coletivas, e nessas imersões a gente consegue trabalhar um tema, a gente queima nessa fogueira, né? A gente trabalha um tema, uma aula, isso fica gravado na plataforma, mas depois a gente tem um papo, um encontro, né? Tipo, onde a gente consegue, enfim, trocar sobre os atravessamentos de ocupar o centro da própria vida. E aí costuma ser muito nutritivo, porque a gente tá só, né? Muitas vezes nessa contramão, ou a gente se sente só. E aí a Tati disse, a melhor decisão para a vida. Quando a gente está em um coletivo que nos apoia nessa direção, fica tudo muito mais leve. Inclusive eu tenho aqui o relato aqui, ó, de Eliza do nosso último encontro. Após sair do nosso encontro hoje, me senti muito bem, Sol. Ih, talvez o microfone esteja descarregando, hein? Voltou, Tati? Voltou? Não fui eu, gente. Talvez ele esteja descarregando, que loucura. Bem na hora, né? Estamos perto do fim. Fala, Michelle. Michelle tá aqui. Michelle, gente, vou fazer uma live na quinta-feira com Michelle, hein? Voltou, gente. Bom, não sei quanto que vocês ouviram do relato de Eliza, né? Vocês ouviram tudo ou não? Chegaram a ouvir alguma coisa? Ok, estamos caminhando, hein? Vamos lá, ó. Quinta-feira tem um encontro aqui, ao vivo. Vou estar com a Michelle, que tá aqui com nós agora. E aí, a quinta-feira, a gente vai ter uma live falando sobre esse processo de solitude, bem-estar. Então, 9 horas da manhã também estaremos juntos aqui. Vamos lá, as palavras da Eliza do nosso encontro, nesse domingo agora passado, foi: após sair do nosso encontro hoje, me senti muito bem, Sol, sentindo clareza para fortalecer meu campo emocional, exatamente nos objetivos que escrevi no meu ponto B, que é esse objetivo para onde ela quer, né, gente? Sua didática e forma de organização ajuda muito a tornar esses objetivos mais palpáveis e não tão imagéticos. Desejo coragem, paciência e muito amor às mudanças que estamos provocando a nos autocriar todos os dias. Abençoado seja mais uma semana. Obrigado, Eliza, pelas palavras que estão aqui ocupando o nosso campo. E é isso, né? Tem um ponto que se repete muito dentro da mentoria, que é a galera chegar sem condições de ser objetivo. E aí isso gera tudo isso que a gente já falou aqui. Então, eu fico muito feliz de hoje conseguir ajudar, depois de tantas frustrações que eu coleciono. Inclusive, as minhas frustrações estão todas documentadas, tá, gente? Se você for no meu canal do YouTube, o que tem de vídeo meu ali, falando que eu tava tentando fazer algo e não conseguia, tentava e não conseguia, tentava e não conseguia. Então, é muito doido, né, gente? Fica aí, ó, finalizando com esse ouro meu. É meu microfone mesmo. As nossas dores estão forjando os nossos ouros, assim, nossas habilidades. Então, isso que você está passando agora, que é uma grande dificuldade, pode ser que seja uma coisa grandiosa que você vai conseguir fazer com isso mais à frente. Então, minha grande questão era ter uma rotina de bem-estar e eu caía o tempo todo com ela. E olha hoje qual é o meu trabalho. É ajudar as pessoas, educando as pessoas a sustentarem justamente isso. Saber a lidar emocionalmente com as quedas para continuar nessa direção. E hoje,
Mesmo que eu entenda isso, eu não sou uma pessoa inabalável. Muito pelo contrário, eu tenho várias quedas, só que eu aprendi a lidar com as quedas, saca? Emocionalmente, assim. Eu aprendi a ler as entrelinhas. E aí eu sou o cara que eu tô há 300 dias fazendo Duolingo, 42 dias escrevendo de manhã, é, 13 dias fazendo o Oponopono, e assim vai. Então eu sou o cara que coleciona aí, né, tipo, placares pessoais. Muito lindo, gente. Então, seja o que for que você esteja passando, respira e se fortalece, porque talvez isso esteja criando uma nova versão sua que ainda vai ajudar muitas pessoas. Não se aprisionar. Gente, meu microfone tá morrendo, então não vou nem trazer ouro hoje, tá bem? Vou encerrar com vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra quinta-feira aqui com a Michelle. Então, um beijo, porque né, eu achei que ele tinha carregado, mas ele não carregou. Obrigado, Paula. Obrigado, Bia. Obrigado, Tati. Obrigado, Michelle. Obrigado quem esteve presente. Até, gente. Beijo.